Olá, queridos irmãos, nós estamos iniciando uma série de novas formações com temas muito importantes da nossa atualidade, onde nós iremos aprofundar, a partir desses vídeos, dessas formações, sob a ótica do nosso carisma, do carisma da obra Lumen, da espiritualidade, da vocação. Portanto, de modo especial, esse material está sendo preparado para os membros Ser Feliz. Isso é uma forma da nossa comunidade oferecer conteúdo, espiritualidade, evangelização e, de modo muito especial, ofertar aquilo que nos foi confiado, que é uma vocação, um carisma. Mas é também para todos os membros da comunidade, para os nossos irmãos e irmãs acolhidas, para os nossos centros sociais, para os nossos familiares e os nossos amigos. Então nós podemos amplamente divulgar todo esse material formativo que está sendo gravado e produzido com muito amor, com muita alegria para cada um de vocês. O tema que nós vamos aprofundar no dia de hoje é ansiedade e depressão. Nós não iremos aqui fazer uma formação numa base científica e técnica. Será uma formação espiritual, mas claro, com toda a fundamentação necessária na ciência e na teologia. Mas nós iremos aqui, de modo particular, aprofundar exatamente como nós dizíamos, sob a ótica do carisma Lumen, dessa espiritualidade e dessa vocação. Porque a Igreja diz que um carisma nasce exatamente para ofertar uma resposta específica aos problemas, às necessidades da humanidade. Então, é isso que nós iremos aprofundar nesse momento, como todos os outros temas que serão abordados aqui. Nós iremos, por exemplo, aprofundar sobre como lidar com a ansiedade e com a depressão sob a visão do carisma e a vocação Lumen. Por que a ansiedade e a depressão têm crescido cada vez mais? Como as redes sociais têm afetado a saúde mental, gerando ansiedade e depressão, especialmente nos adolescentes? Aonde está Deus diante de tanto sofrimento na humanidade? Qual o sentido e razão da existência humana? E que resposta nós devemos dar a tudo isso? Então, vamos lá. A medicina já comprovou. A depressão, ela é provocada por um desequilíbrio químico no cérebro. O que significa isso? Um desequilíbrio na produção de neurotransmissores. Os nossos neurônios, eles precisam se comunicar com as células. E para isso, é preciso que os neurotransmissores estejam desempenhando bem a sua função. E é exatamente por isso que no tratamento, quando há um diagnóstico de fato de uma depressão, muitas vezes, na grande maioria das vezes, os medicamentos eles são exatamente para aumentar esses neurotransmissores, para conseguir ajustar esta função. E o transtorno da ansiedade acontece a mesma coisa, né? Na grande maioria das vezes, aqui, normalmente por um gatilho, por algum acontecimento, acontece que se baixa a produção desses neurotransmissores e isso precisa ser ativado. Veja bem, a mesma ciência, ela, ao mesmo tempo, afirma que atos de caridade, atos de um amor gratuito, de um trabalho voluntário, por exemplo, né, onde se vive ali com autenticidade aquela experiência, com sinceridade aquela experiência, o cérebro, ele entende esse ato de caridade, esse ato de amor gratuito, como um comportamento gerador desses neurotransmissores, como serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina.
Esses são os neurotransmissores desse sentimento, que quando eles acontecem dentro do ser humano, o cérebro ele entende esse ato de caridade como um comportamento gerador desses neurotransmissores. Logo no início, a gente já pode começar a entender o que vem pela frente aqui através da nossa conversa. No início dos anos 2000, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela afirmava que até 2020 a depressão seria a doença mais degenerante do mundo. E agora, no início dos anos 2020, a mesma OMS afirma que a depressão será a doença mais comum do mundo até 2030. Infelizmente, ela acertou no início dos anos 2000. Então, é algo que, de fato, é um grande problema para a humanidade nos dias de hoje. Nós precisamos entender que a depressão, em muitos casos, ela pode ser um fator biológico e hereditário. Então, nunca nós podemos generalizar. Nada do que vai ser partilhado aqui, ele pode ser generalizado, nem absolutizado. Mas nós estamos trazendo elementos com comprovação científica, com uma fundamentação teológica, aonde nós podemos aprofundar, entender melhor as raízes e entender melhor como encontrar uma resposta, como lidar com toda essa realidade dos dias de hoje, dos tempos de hoje, tá certo? Então, entendendo que esse ato de caridade, ele gera esses neurotransmissores que nós podemos dizer, eles são os responsáveis, né, para se evitar muitas vezes a depressão e o transtorno da ansiedade. Nós podemos, né, entender claramente, né, que o grande mal da humanidade, na realidade, ele vem de um fechamento em si mesmo. Os 3 últimos papas que nós tivemos, eles afirmam que o egoísmo, ele é o grande mal da humanidade nos dias de hoje. Portanto, nós podemos observar o egoísmo, o fechamento em si mesmo, ele vai gerando uma série de outros problemas na humanidade, como a violência, como a destruição das famílias, como uma série de outros problemas. Talvez a grande raiz dos problemas mais graves da humanidade hoje está no fechamento em si mesmo. Mas veja, não necessariamente porque eu estou fechado em mim mesmo, né? Então, isso precisa ficar muito claro. Aquela pessoa que sofre, né, do transtorno da ansiedade, que sofre com a depressão, não quer dizer que ela necessariamente é uma pessoa que tem estado fechada em si mesma. Mas quer dizer que nós estamos numa humanidade ferida pelo egoísmo. Nós estamos numa humanidade que, infelizmente, está cada vez mais voltada para si mesmo, cada um voltado para si. O que interessa são os meus projetos, o que interessa são as minhas coisas, o ter, o poder, o prazer. Você precisa ser melhor do que os outros, precisa ser maior do que os outros. E tudo isso vai gerando uma enfermidade da humanidade. A humanidade está enferma. Então, se eu estou convivendo com essa humanidade, de alguma forma isso chega até a mim. Muitas vezes, em muitos casos, aquelas pessoas que estão sofrendo com a ansiedade, com a depressão, na realidade são pessoas que são extremamente abertas ao outro. São pessoas que justamente absorvem a dor do outro. Justamente são pessoas que não são indiferentes à dor do outro,
mas que sentem aquilo que o outro sente, sentem as dores da humanidade, absorvem as dores da humanidade. E diante disso, ela muitas vezes se sente impotente. Primeiro porque ela já está absorvendo tanto sofrimento, ela já está absorvendo tanta dor. E depois vem o sentimento de impotência, de achar que eu sou muito pequeno, que eu sou indigno, que eu não vou conseguir mudar essa realidade. E muitas vezes também podem ser pessoas que não sentem vontade, não sentem desejo de entrar no estereótipo do egoísmo e da indiferença. Não se sentem atraídas para entrar no estereótipo de ser o melhor, de ser o maior, de ser aquele que tem mais os seguidores, mais curtidas, mais comentários, aquela pessoa que tem de status, de reconhecimento e etc, etc. Ela não se sente à vontade de entrar talvez nessa bolha. Ela não se sente à vontade de precisar ser o maior, o melhor, o mais bonito. Então, muitas vezes, essa pessoa fica fora da bolha. Ela fica fora, vamos dizer, daquele ovo ali, né? Então ela se sente excluída, então ela se sente rejeitada, então ela se sente fora daquela realidade. E aí nós precisamos entender. Existem pessoas, que vão entrando sim na ansiedade, na depressão, gatilhos vão sendo acionados ali, justamente porque elas não conseguem conviver com uma humanidade tomada pelo egoísmo. Aquilo não faz sentido para elas. Ou talvez nós podemos dizer assim, esse mundo não faz sentido para elas. Então elas vão perdendo a vontade de viver num mundo tomado pelo egoísmo, num mundo tomado pela competitividade, num mundo tomado por valores tão deturpados que vão nos desconfigurando de nós mesmos. Nós vivemos uma experiência na Obra Lumen de conviver muitas vezes com os jovens que participam de grupos de WhatsApp, onde infelizmente se é estimulado, inclusive, que esses jovens vivam ali uma automutilação e etc, etc. No início nós tentávamos falar de Deus para esses jovens e nada adiantava, aquilo não atraía. Tão cansados da realidade concreta que eles viam do mundo, qualquer palavra não tinha peso para tornar algo atrativo. Mas quando nós descobrimos que ao postar para eles fotos de outros jovens em projetos sociais, com crianças na rua, com crianças numa comunidade carente, aqueles jovens tinham um brilho no olhar diferente. Aqueles jovens tinham um sorriso diferente. Aqueles jovens tinham algo de diferente, era um olhar diferente. E isso sim atraía aqueles outros jovens que não tinham encontrado ainda um sentido, uma razão da sua existência. Porque no fundo, era exatamente isso que eles estavam buscando. Era exatamente isso. Eles não achavam que a felicidade estava no ter, no poder e no prazer. Mas como todos pareciam que estavam numa busca desenfreada, exatamente daquilo que para eles não fazia sentido. Então eles não tinham ânimo de buscar aquilo que não era o que a humanidade parecia entender. Eles pareciam que era um peixe fora d'água. Eles pareciam que estariam nadando contra uma correnteza. E talvez sem entender, inclusive, uma fundamentação teológica sobre aquilo. Que nós fomos criados por Deus. Nós fomos criados por Deus, que é amor. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Um Deus que é um amor gratuito. Um Deus que é um amor incondicional. Por isso, quando nós amamos gratuitamente, quando nós amamos incondicionalmente, quando nós amamos sem esperar nada em troca,
quando nós exercemos a capacidade que Deus nos amar, de amar aquele que é menos amado, mais nós nos aproximamos do sentido e da razão da nossa existência, daquilo que nós fomos criados para ser. É exatamente como acontecia com Santa Catarina de Sena nas interlocuções com Deus Pai, Deus Criador. Quando Deus Pai disse: Catarina, sabe quando que eu fico mais feliz? Veja bem, amar a Deus sobre todas as coisas, mas entenda o que Deus Pai quis dizer para Santa Catarina de Sena. Catarina, quando tu me amas porque eu te amo primeiro, porque eu te amei primeiro. Portanto, você está retribuindo o meu amor. Mas quando tu ama aquele que não tem nada para te dar em troca, quando tu ama aquele que é menos amado, o mais pobre dos mais pobres, você está amando exatamente como eu amo. Porque eu não te amo, Deus Pai te diz, porque você é perfeito, porque você é perfeita. Eu não te amo porque você é bonzinho. Eu não te amo porque você me obedece. Eu não te amo porque você faz a minha vontade. Eu te amo porque eu te amo. Ou seja, é um amor gratuito, é um amor incondicional. O amor de Deus, ele é assim. E você foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Portanto, quando você vai amando como Deus te criou para ser, você vai vivendo o sentido, a razão da sua existência. Por isso que a ciência diz: o cérebro entende esse ato de amor gratuito como um comportamento gerador desses neurotransmissores. Os neurotransmissores desse sentimento. Aqueles neurotransmissores que muitas vezes, através da medicação, é prescrito pelos profissionais. Veja bem, aqui jamais nós estaremos dizendo que uma coisa pode substituir a outra, né? Procure os profissionais, seja acompanhado, né? Mas viva tudo isso com toda a intensidade que você puder. Ao mesmo tempo, viva tudo isso com toda a intensidade que você puder. Muitos psicólogos hoje estão prescrevendo, estão direcionando os seus pacientes, inclusive psicólogos agnósticos, ateus, estão recomendando o trabalho voluntário. Exatamente porque existe uma comprovação científica que aquelas pessoas que vivem essa experiência de amor gratuito são pessoas que vivem mais, são pessoas mais saudáveis, são pessoas mais felizes, são pessoas com menos doenças. A ciência ela só ainda não consegue explicar por que o ser humano ele libera esses hormônios, como a ocitocina, por exemplo, que é um hormônio. É um hormônio que age como um neurotransmissor. É um hormônio importantíssimo. Muitas células do nosso corpo, elas são células receptoras desse hormônio, que vai alcançar essas células através da ocitocina agindo como um neurotransmissor. E a ciência afirma que esses atos de amor gratuito, eles geram ocitocina. É um dos hormônios que são gerados. É um desses neurotransmissores. Isso já é uma comprovação científica, né? E veja, a ocitocina ela também é liberada, por exemplo, no parto de uma mãe. Porque a mãe, ela está exatamente amando já o filho dela de uma forma pura, de uma forma gratuita. Aquele filho nem sabe ainda que a mãe existe, né? Obviamente de uma forma consciente. Mas a mãe já é capaz de dar a vida por ele. E para suportar as dores do parto, para suportar os sofrimentos, o corpo libera a ocitocina. Aquela forma de amar da mãe. Veja que pureza, veja que gratuidade, veja como é o ser humano. Veja que beleza, veja que coerência, veja como as coisas fazem sentido. Vejam como as coisas fazem sentido. Por que na pandemia o índice de depressão e de ansiedade explodiu no mundo inteiro? Porque as pessoas se isolaram, porque as pessoas se fecharam em si mesmas. Claro, foi muito importante e necessário que houvesse um isolamento social. Mas aqui nós estamos falando claramente de uma consequência.
de uma reação a uma ação. Isso quer dizer que sim, é o isolamento, a raiz está no isolamento, a raiz está no fechamento em si mesmo. Quando nós vamos nos abrindo para os outros, quando nós vamos amando como Deus ama, tudo vai acontecendo, né? E aí, mais uma vez, né, para ficar muito claro e não haver dúvidas, a humanidade vai sendo transformada, né? Porque, como nós já explicamos, não necessariamente a pessoa que sofre da ansiedade e da depressão, ela está vivendo um egoísmo. Talvez ela não esteja ainda canalizando toda a sensibilidade que ela tem com a dor do outro, com a dor da humanidade, com o sentimento de indignidade, com o sentimento de impotência, com o sentimento de não identificação com este mundo que nós vivemos hoje, com o sentimento de não identificação com esses valores que predominam a humanidade de hoje. Então nós precisamos canalizar tudo isso da forma certa. Mais uma vez lembrando que existem também fatores biológicos, hereditários, do ambiente, né? Então, nada que nós estamos partilhando aqui pode ser generalizado ou absolutizado. Mas, de uma forma geral, nós podemos ter um claro entendimento de tudo isso que nós estamos falando, com, de fato, uma fundamentação científica e teológica. Os historiadores teólogos, eles falam que São Francisco de Assis, um dos maiores, talvez, o maior santo da história da humanidade, se ele não tivesse canalizado toda a hipersensibilidade que ele tinha, na radicalidade que ele canalizou, teria sido um grande problema. Um grande problema. Então é isso. Nós precisamos aprender a exercitar e a canalizar todo esse sentimento que nós temos da forma certa. Vamos partilhar um pouco para fundamentar e a gente entender cada vez mais o sentido do que tem acontecido na humanidade hoje, por exemplo, com as redes sociais. Nós elencamos aqui 12 pontos sobre como as redes sociais têm afetado a saúde mental, gerado ansiedade e depressão, especialmente nos adolescentes. Nós temos 12 motivos para afirmar isso hoje. E veja, a partir de 2011 foi o ano que de fato explodiu na humanidade a depressão e a ansiedade. E se explica que foi exatamente o ano que as redes sociais começaram a crescer de forma mais absurda. Algumas novas redes sociais começaram a ser mais utilizadas. E nós tivemos uma primeira geração de adolescentes usando demasiadamente essas redes sociais. Primeiro ponto, uma grande polarização que as redes sociais têm gerado. Um ódio que, inclusive, em algumas situações, tem se gerado guerras civis. Existem hoje dois mundos absolutos, que eu vou me alimentando o dia inteiro de informações que aquele outro grupo não tem acesso praticamente. Mas aquele outro grupo tem acesso a uma série de outras informações que esse grupo não tem. E um vai se retroalimentando de ódio contra o outro. E eu não tenho mais amor ao próximo. Não se trata de mudar a minha opinião. Cada um pode ter a sua opinião. Cada um pode ter a sua visão. Mas o grande problema está no ódio ao próximo. Então já não se tem mais um amor ao próximo. E muitas vezes, em nome da religião, se prega um ódio ao próximo. Você pode combater ideologias, pensamentos, isso não tem problema. Mas o que se vê hoje, especialmente nas redes sociais, é um ódio sendo destilado de forma absurda ao próximo. E tudo isso vai tornando as pessoas pesadas, infelizes, doentes, enfermas. Primeiro pelo ódio que é gerado dentro delas, depois pelo temor que está sendo gerado ali. As pessoas foram feitas para amar. Então são duas bolhas de ódio ao próximo.
Depois, a cultura do descarte, a cultura do cancelamento, né? Então, se essa pessoa não pensa como eu, ela está cancelada, ela está descartada da minha vida, inclusive dentro de próprias famílias. Exatamente por polarizações e por conceitos. Então, a cultura do descarte, mas isso em vários segmentos. Simplesmente eu não gostei do comentário daquela pessoa, então eu já não quero mais conviver com ela, eu já não quero mais ser amigo dela, eu já não tenho mais interesse nenhum nem em falar com ela. A cultura do descarte, a cultura do cancelamento. E quando eu cancelo as pessoas e eu vou descartando as pessoas, tudo isso vai me ferindo. E quando eu vou sendo cancelado, eu vou sendo descartado, tudo isso também vai me ferindo. Então, a superficialidade nas relações. Isso começa nas redes sociais, mas eu vou levando para a minha vida inteira. Eu também começo a descartar as pessoas, eu começo a cancelar cada vez. Isso se torna normal. Então é a superficialidade, a ausência de solidez nas relações, aquelas amizades sólidas, né, que eu discuto aqui com meu amigo, mas depois a gente conversa pessoalmente, a gente se resolve. Então ali vai criando um relacionamento, né, de reconciliação, de perdão, claro, de dificuldades, mas onde adolescentes vão crescendo de uma forma saudável, com relações sólidas, não superficiais, não de descarte, de cancelamento. Depois, a necessidade do reconhecimento, a ansiedade de eu ser reconhecido, de ser aplaudido, de ser amado, das curtidas, das visualizações, dos comentários, né? Aqueles stories que passam em 24 horas. Então eu vou me alimentando daquilo, né? Quem visualizou, quantas pessoas, e aquilo parece que vai saciando a sede da minha alma. Ah, mas a sede da minha alma ela é tão mais profunda, né, do que algo tão pequeno, tão fútil. Mas como a minha alma tem tanta sede de Deus, porque nós viemos de Deus e voltaremos para Deus, que nós vamos buscando em qualquer coisa algo que possa nos preencher, que possa nos saciar, mas talvez ali naquele momento a gente fica feliz, mas logo passa e nós precisamos de outra, e precisamos de outra, e precisamos de outra, e vivemos nessa eterna ansiedade da necessidade de ser visto, de ser reconhecido, de ser amado, de ser valorizado. Depois, ao mesmo tempo que eu posto aquilo, vem também o receio dos mal entendidos. Vem o receio de sermos mal interpretados. Será que vão entender? Será que eu vou ser julgado? Será que essa foto, essa postagem, né? Será que eu vou ser criticado? E isso também vai gerando uma ansiedade em mim. E isso vai me tornando, começa nas redes sociais, mas isso vai me levando a ser uma pessoa assim. O que os outros vão pensar? O que os outros estão pensando? O que os outros estão pensando? O que os outros estão pensando? Então, o meu pensamento ele fica girando, né, de uma forma muito veloz. E isso eu trago para a minha vida. Depois, os estereótipos e as máscaras, né? Então, para eu ser aceito, eu preciso entrar naquele grupo. Eu vou deixando de ser o que eu fui criado para ser. Eu vou me perdendo de mim mesmo. Eu vou me desconfigurando da minha verdadeira identidade, daquilo que Deus me criou para ser. E eu vou me tornando outras coisas, né? Eu vou perdendo aquela pureza. E eu vou me tornando alguém, às vezes, arrogante. E eu vou me tornando, às vezes, alguém mais ambicioso, orgulhoso, né, vaidoso, egoísta. Né? E, às vezes, eu vou agredindo as pessoas. Eu vou me tornando rancoroso. Né? Então, eu vou entrando naqueles estereótipos que não sou eu. Então eu preciso provar, eu sou o mais bonito, eu preciso, né, eu tenho que entrar naquele estereótipo, naquela máscara, aquele que tem isso, aquele que tem aquilo, aquele que mostra que é perfeito, aquele que faz as viagens, aquele que faz aquilo outro. Então tudo isso vai nos ferindo, porque não somos nós não somos assim. Então, o melhor emprego, a ascensão, que tem isso, que tem aquilo. Então eu vou sempre me pressionando para ser o que eu não sou. Eu vivo uma eterna pressão que eu coloco em si mesmo para ser o que eu não sou. Depois a utopia,
o mundo irreal que eu vou vendo ali nas postagens dos outros. Eu vou me comparando com os outros. A vida dele é perfeita, a família dele é perfeita. Ele consegue fazer todas essas viagens, ele consegue estar nesses lugares, ele frequenta esses ambientes, ele tem muitos amigos, eles sempre estão sorrindo, mas eu não. Eu não tenho nada disso, eu não tenho esses amigos, eu não tenho essa família, a minha família está destruída, os meus amigos eles são assim, a minha vida eu tenho passado necessidades, então a vida dos outros é perfeita e eu fico só olhando aquilo, aquela utopia dentro de mim e eu sempre fico me comparando com os outros de uma forma muitas vezes inconsciente, porque veja, a nossa memória 90% é inconsciente. E 10% só é consciente. Então todas essas imagens que eu vejo muitas vezes diariamente, elas vão sempre alimentando de alguma forma inconsciente dentro de mim que a vida de todas as outras pessoas é perfeita e a minha não presta. E tudo isso também vai gerando ansiedade dentro de mim. Depois a liquidez moderna. Tudo passa muito rápido, aquela tela é infinita, é infinita, é infinita. Você fica passando o dedo ali, mas nunca tem fim, nunca tem fim. Nós estamos na modernidade líquida versus uma vida sólida. As pessoas não sabem mais esperar, elas não têm mais paciência, elas não têm mais serenidade. Nós estamos vivendo o imediatismo. Tudo é muito rápido, tudo é muito rápido. É o imediatismo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu clico aqui, eu clico ali, tudo imediato. E aquele adolescente, como ele gasta muito tempo com aquilo, e aquilo vai predominando muitas vezes na vida dele, ele automaticamente ele leva aquilo para a sua vida real, vamos dizer assim, né? Então vem as inúmeras frustrações, porque na vida real ele não consegue viver esse imediatismo dele, então ele não consegue ter paciência, ele não consegue esperar, ele não sabe esperar. Então daí vem as frustrações, as decepções. Depois, fugir da dor. Nós estamos acostumados a fugir da dor, a fugir, vamos dizer assim, das provações, a fugir da cruz. Mas aqui eu quero dizer a cruz que muitas vezes nós temos que abraçar. Não no sentido de querer a cruz, não no sentido de querer um sofrimento, de desejar de masoquismo, mas de entender que os sofrimentos eles são necessários na vida. Sim, nós precisamos passar por dificuldades, por adversidades, por problemas, por dificuldades, por provações. E nós precisamos aprender a ter maturidade de viver com esses problemas e com essas dificuldades. Mas nós estamos acostumados através das redes sociais a sempre fugir, sempre é mais fácil eu me esconder. O isolamento, o fechamento em mim mesmo, não há contato pessoal. Eu me mergulho de trás de uma câmera, eu me mergulho de trás de uma lente, de uma tela, e cada vez eu tenho menos contato pessoal, tocar no outro, conhecer mais a fundo a vida do outro, conviver, sorrir com o outro. Crianças, adolescentes, jovens, tendo uma vida saudável, não, mas cada vez mais fechados no seu quarto, na sua casa, no seu mundo virtual. Esse mundo virtual é um mercado que quer te comprar, que quer te viciar. Então, isso aí nós temos muitos relatos de vários ex-profissionais dessas grandes redes sociais que eles dizem, né, que essas redes sociais elas fazem rapidamente uma leitura do que você gosta de ver. Então elas vão te oferecendo e elas querem te vender, porque quanto mais tempo você passa, mais ela vai vender aquele produto que está sendo patrocinado para que você veja o que ela quer que você veja. Então e eles dizem assim, que no mundo hoje, né, só tem dois tipos de clientes que se chamam de usuários. Os usuários de drogas e os usuários da internet. Porque é isso que acontece, é um grande vício que acontece. Então você vai viciando naquilo e existe um mercado que trabalha para te viciar naquilo, porque quanto mais você está conectado, mais ele lucra com você. Então, o vício que também vai te levando,
né, a uma ansiedade. E muitas vezes são vícios que vão te levando para o pecado. São pecados de afetividade, de sexualidade, né, de competitividade, de vaidade. E muitas vezes aquilo que esse mercado quer te comprar está exatamente no pecado. São João Paulo II dizia que pecado é você buscar Deus aonde não há Deus. E como nós acabamos na nossa sede de Deus, da nossa alma, buscando ali tentar saciar essa sede em outras coisas e vamos pecando. E por último, a síndrome do pensamento acelerado. A síndrome do pensamento acelerado. 70% dos nossos pensamentos são inúteis. São inúteis. Hoje nós estamos cada vez mais acostumados a pensar de uma forma extremamente acelerada. Extremamente acelerada. As redes sociais, elas nos motivam a isso, né? Elas nos levam a isso. Não que o único culpado de tudo isso sejam as redes sociais. Nós estamos aqui dentro desse subtópico aqui da nossa formação, da nossa partilha hoje, mostrando de fato como as redes sociais elas têm impulsionado tudo isso, né? Então, é claro, é um elemento importante que nós precisamos primeiramente entender para saber como lidar com ele. E quando nós entendemos um exemplo tão claro e tão concreto dos dias de hoje, nós podemos entender o sentido de tudo. Podemos entender a essência do todo. Podemos entender onde está a raiz do todo e como lidar com toda a situação. Então, o que significa a síndrome do pensamento acelerado? É exatamente a ansiedade. A síndrome do pensamento acelerado é a ansiedade, né? É quando nós sofremos por antecipação, quando nós ficamos com pensamentos ruins, negativos, pessimistas. Como o meu pensamento ele é muito acelerado, eu fico pensando tudo que pode acontecer na minha vida. O meu filho pode sofrer isso, o meu filho pode sofrer aquilo, a minha família pode ter essa doença, no meu trabalho eu posso ficar desempregado. Então tudo aquilo vai me enchendo de angústia, de medo, de pavor, de ansiedade. Eu tenho medo do desemprego, eu tenho medo da doença, eu tenho medo da violência, eu tenho medo da insegurança, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquilo outro, né? Então, sofrer por antecipação. Eu estou nesse constante sofrimento com o medo do futuro, do que pode acontecer. Depois, ruminar as mágoas. Eu antecipo o meu futuro, mas eu também fico trazendo o meu passado. E o que eu menos vivo é o meu presente, né? Onde eu poderia viver com alegria, né? Então eu fico ruminando o meu passado, ruminando. Eu fico trazendo aqueles ressentimentos, aquelas pessoas que me decepcionaram, aquelas pessoas que me traíram, aquele acontecimento. Eu fico transferindo culpas, né? Eu fico trazendo culpados, né? Eu fico trazendo traumas, eu fico me culpando, porque isso aconteceu, eu podia ter feito diferente, eu fico o tempo inteiro, isso vem voltando aos meus pensamentos, isso vem voltando à minha mente, né? Então, isso é muito forte, a partir dessa síndrome do pensamento acelerado. Nós temos também, claro, uma baixa concentração, que vai nos impedindo também de sermos mais livres, de sermos mais espontâneos, exatamente porque nós estamos sempre presos ao passado, às dores do passado, às mágoas, aos ressentimentos, e estamos presos a um futuro, sofrendo por antecipação. E é aí que nós, muitas vezes, acabamos cobrando demais de nós mesmos, porque nós vamos ruminando essas culpas. Então, vamos avançando e fazer a seguinte pergunta agora. Diante de tudo isso, o que fazer? O que fazer? Por exemplo, não usar mais as redes sociais? Olha, Martin Luther King dizia que o que mais preocupava ele não eram os maus, mas o silêncio dos bons. É claro que nós devemos usar, mas devemos usar da forma certa. Precisamos sim ocupar esse espaço para evangelizar, para propagar a verdade, para propagar o bem, para propagar o evangelho, para propagar o amor de Deus.
que o nosso tempo nas redes sociais seja assim, para disseminar boas notícias, bons exemplos, bons testemunhos, mostrar que sim, nós somos pessoas limitadas, fracas, todos nós somos assim. Mas nós descobrimos um caminho de felicidade, onde nós somos felizes fazendo o outro feliz. Sim, a nossa vida tem problemas, tem dificuldades. Nada é fácil, mas nós resolvemos olhar para os nossos problemas, para as nossas dores, para as nossas cruzes com um olhar diferente. Um olhar voltado para o céu, para as coisas que não passam. O nosso olhar está voltado para as coisas que não passam. Quando o nosso olhar está voltado para as coisas que passam, para o mundo que passa, os nossos problemas ficam muito grandes. Mas quando o nosso olhar está voltado para as coisas que não passam, esses problemas vão ficando tão pequenos. Porque a nossa visão enxerga algo muito mais além, muito maior, muito mais precioso. Então nós devemos sim usar as redes sociais, sempre com muito cuidado, para você não se tornar uma vítima de tudo isso que nós conversamos. Sempre tomando muito cuidado para você não se perder, mas sempre sendo esse instrumento da graça e da misericórdia de Deus. Muitas pessoas, elas têm nos procurado para nos fazer uma pergunta. Elas querem saber aonde está Deus? É uma pergunta que nós temos escutado muito. Aonde está Deus? Aonde está Deus diante de tanto sofrimento? Aonde está Deus diante de tantas tragédias, injustiças, dores? Aonde está Deus? Veja, você está assistindo esse vídeo agora, talvez aí no seu aparelho celular, no seu computador, porque esse computador, esse aparelho celular, ele foi carregado. Ele foi carregado pela eletricidade. Você não consegue enxergar a eletricidade, mas você consegue perceber as consequências da sua existência. E assim é Deus. Você consegue e pode perceber as consequências da existência de Deus na vida daqueles que resolvem com autenticidade viver o que Deus nos convida a viver. Preste atenção na vida dos santos. Procure estudar e mergulhar a vida dos santos, pessoas que imitaram a Deus. Veja as consequências da ação de Deus nas suas vidas. Então, como a eletricidade carregou o seu celular, você vai perceber que Deus existe. Algumas pessoas perguntam, mas e as tragédias naturais, e a natureza, e o Covid-19, e a pandemia? Deus não controla a natureza? Olha, então Deus castiga? Então Deus não é amor? Olha, Deus sempre perdoa. Os homens, às vezes, a natureza, nunca. Porque a natureza, naturalmente, sempre vai reagir a uma ação. É uma reação a uma ação. Porque o homem, no seu livre-arbítrio, na sua liberdade, foi tomando atitudes que, infelizmente, foram degradando a natureza. E é por isso que existem as doenças, e é por isso que existem as tragédias naturais. O livre-arbítrio, ele também é causador de tanto sofrimento e tanta dor. Por causa do pecado original, por conta do livre-arbítrio, da liberdade, e por causa do pecado original, o pecado entrou na humanidade. É a liberdade do ser humano. Mas por que aquele acidente aconteceu? Por que aquele homem que estava alcoolizado, ele acabou matando ali alguém da minha família? Não intencionalmente, mas aconteceu. Nós já ouvimos esse questionamento. Está no livre-arbítrio da humanidade. Essa é uma das maiores provas do amor de Deus por nós. Mas muitas vezes, tudo isso que eu acabei de falar ainda não é suficiente para que aquela pessoa, ela de fato, ela seja conquistada por esse amor de Deus. E aqui nós estamos chegando num ponto crucial dessa formação e dessa partilha. Num ponto crucial. Porque nós temos testemunhado isso
né, através das pessoas que nós conversamos. Né? Porque existem pessoas que são muito autênticas, que são muito sinceras e que, de fato, elas colocam esses questionamentos e essas dúvidas na mesa. Mas, na realidade, talvez, muitos de nós ainda não fomos totalmente convencidos pelo amor de Deus. Ainda não fomos totalmente conquistados pelo amor de Deus. Porque, veja bem, se nós de fato tivéssemos sido conquistados pelo amor de Deus, será que nós, muitos de nós, viveríamos uma superficialidade na nossa relação com Ele? Claro que não. Nós iríamos buscar a Eucaristia, por exemplo, com muita frequência. O sacramento da confissão, se nós acreditássemos de fato que é Deus que está ali e que Ele vai percorrer todas as veias do nosso corpo, é claro que o nosso coração iria arder de vontade de comungá-lo, de adorá-lo. Se nós acreditássemos de fato na confissão, se nós realmente tivéssemos sido sinceramente e autenticamente conquistados pelo amor de Deus, nós estaríamos constantemente pensando nele, querendo servi-lo, ofertando a nossa vida a Ele. Então, muitas vezes, nós não temos a coragem que algumas pessoas têm de colocar na mesa essas dúvidas e esses questionamentos. Então, essa resposta, né, que nós vamos dar aqui agora, ela é uma resposta não só para essas pessoas, mas é uma resposta para todos nós. Todos nós. Que muitas vezes ficamos presos ao passado, não conseguimos perdoar as outras pessoas, não conseguimos nos perdoar, ficamos remoendo as culpas, os ressentimentos, né? Não temos medo do futuro, né? O medo da morte, o medo das doenças, o medo do desemprego, o medo da violência, o medo da insegurança, exatamente porque não confiamos no amor de Deus, exatamente porque não confiamos em Deus. Exatamente porque Ele, sinceramente, ainda não nos conquistou de verdade. Porque, veja, o nosso coração, a nossa alma tem sede de ser conquistado, mas talvez nós não fomos ainda conquistados. Talvez nós não fomos ainda verdadeiramente conquistados. E o que tudo isso tem a ver com esse carisma, com essa vocação? Por que nós estamos gravando então esse vídeo? Já falamos muitos elementos que estão intrinsecamente ligados a esse carisma, que é uma resposta. Mas aqui nós estamos chegando num ponto muito importante. A igreja diz que um carisma nasce quando algumas pessoas fazem uma experiência com um mistério da vida de Cristo. E esse carisma nasce a partir desse encontro, exatamente para anunciar esse mistério, exatamente para tornar Cristo mais amado e mais conhecido através do anúncio desse mistério. Que no caso da obra Lumen é Mateus 25. A instituição de Jesus naqueles que mais sofrem. Quando ele disse, foi a mim mesmo que o fizestes. Todas as vezes que destes de comer a um destes, foi a mim mesmo que o fizestes. Todas as vezes que destes de beber, foi a mim mesmo que acolhestes, que me visitastes. Foi a mim mesmo, não é como se fosse. É Deus que está ali. Veja, e Ele é 100% homem e é 100% Deus. Portanto, Cristo sente as dores como você sente. Ele suou sangue no Getsêmani. E para você suar sangue, as suas veias capilares elas têm que se romper sobre as suas glândulas sudoríparas, porque você entrou num estado de agonia profundo. Veja, agonia, angústia, medo, tristeza, são sentimentos comuns daquilo que nós estamos conversando. E foi exatamente isso que Cristo passou no Getsêmani. Porque Ele sabia todas as dores que Ele ia sofrer. Ele sabia o que Ele ia sofrer na paixão. Ele sabia das dores alucinantes que Ele ia sofrer naquela cruz, carregando todo o pecado da humanidade sobre os seus ombros. Só que Cristo, Ele não é simplesmente aquele de 2000 anos atrás. Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade.
Quem é a segunda pessoa da Santíssima Trindade? O Verbo encarnado, o Emanuel, Deus conosco, um Deus que por amor se faz carne, por amor à humanidade se faz carne. Essa é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Esse é Jesus Cristo. Ele precisa ser apresentado para a humanidade. Ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Então aqui vai um pequeno testemunho. Aos 15 anos de idade, nós vivíamos numa espiritualidade superficial, como num grupo de jovens, onde nós sabíamos que nós, num determinado momento, iríamos sair. Aquela experiência ia passar. Ou seja, o amor de Deus não tinha nos conquistado por completo, ao ponto de haver uma certeza muito grande no nosso coração de que nunca nós gostaríamos de nos afastar mais daquele amor, mas que nós gostaríamos de consumir a nossa vida por amor a Ele. Talvez aquele Deus que nós pensávamos que era distante não nos conquistava, não nos atraía. E nós descobrimos isso através de São Francisco de Assis, quando ele relata nos seus escritos a experiência com Cristo no leproso, onde ele tinha repúdio aos leprosos. Mas quando ele lê o Evangelho de Mateus 25, e ele entende que, de fato, Cristo está ali, porque é isso que o Evangelho afirma, é isso que a Igreja afirma, é isso que o magistério da Igreja afirma, os documentos, os santos. Deus está ali, escondido, numa presença passiva. Não tudo que aquela pessoa que sofre, que o pobre faz, é Cristo fazendo ou falando, mas tudo que nós fazemos ou deixando de fazer para com Ele é para com o próprio Cristo. Então Francisco tinha repúdio ao leproso. Como podia eu ter repúdio ao Cristo? Então ele se aproxima daquele irmão leproso. Nos seus escritos ele diz que não houve momento mais profundo. Ali foi o ápice da sua vida espiritual, da sua conversão. Ele relata que ele mergulhou tão profundamente naquele mistério de amor que até os seus sentidos foram absorvidos por aquela experiência, foram tocados por aquela experiência. Ao invés de sentir aquele cheiro de uma carne apodrecida, de uma carne em decomposição pela lepra, Francisco relata que nunca sentiu um perfume, uma fragrância tão especial. E ele abraça e beija o leproso, porque ele sabe que Cristo está ali. Então muitas pessoas perguntam: aonde está Cristo? Diante desse sofrimento, está ali. A resposta é essa. Ele está ali. E nós tínhamos uma sede muito grande de entender e de tocar nessa experiência. Foi quando um dia estávamos caminhando, tínhamos um compromisso na igreja e tinha um irmão jogado na calçada. Passamos reto, mas Nossa Senhora Pietá nos faz voltar, aquela que não abandona o abandonado, aquela que nos ensina a amar o seu Filho crucificado, nos leva até Ele. Nós sentamos com Ele numa sede muito grande de entender, será que é Jesus? Porque se for esse Jesus, eu tenho sede de ofertar a minha vida. É Ele quem eu estou buscando. É Ele que muitos jovens estão buscando. Um Cristo concreto, capaz de se encarnar, como no Getsêmani, sentir todas as dores da humanidade, como no alto do madeiro da cruz, sentir todas as dores da humanidade por amor, e ser rejeitado, e ser escarnecido, e ser hostilizado, e ser abandonado, e ser esquecido, e ser traído, e continuar amando, 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 e sentindo na sua própria carne, não apenas em espírito, mas na sua própria carne, como é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Emanuel, o Verbo encarnado. Esse Cristo, como a nossa alma tinha sede. Então nós perguntamos, como é o seu nome? E ele nos respondeu, Emanuel, que significa Deus conosco. Era Ele, de fato, era Ele. As pessoas perguntam, aonde estava Deus em Auschwitz? Estava ali, dentro daquele campo de concentração, era Cristo dentro daquelas câmeras de gás. Era Cristo morrendo de fome e de sede em experimentos subhumanos. Era Cristo ali,
sendo fuzilado, sacrificado, e em cada judeu assassinado. E um exemplo muito forte é São Maximiliano Kolbe, aquele sacerdote polonês que está ali em Auschwitz, e quando 10 judeus são condenados à morte para descer numa cela de fome e de sede, São Maximiliano, quando vê um dos judeus se ajoelhar no chão e chorar, chorando muito, ele dizia: eu nunca mais vou ver a minha mãe, eu nunca mais vou ver a minha esposa, eu nunca mais vou ver os meus filhinhos. Então São Maximiliano pede para ir no lugar dele. Milagrosamente, aquele soldado nazista permite a troca. São Maximiliano Kolbe desce. Dizem que os 9 judeus se confessaram com ele, comungaram do corpo de Cristo, porque eles viram um testemunho concreto de Cristo. Porque eles viram alguém com os pensamentos e os sentimentos de Cristo. E é isso que a nossa alma tem sede, de ver testemunhos concretos de quem é Deus. Quem é Deus? Deus é isso. É um Deus que se faz carne e se oferta por amor, para uma morte de cruz. Foi isso que São Maximiliano fez, imitou Cristo. Foi como um cristão. E vejam, na canonização de São Maximiliano Kolbe, quem estava presente junto com São João Paulo II? Estava presente com ele aquele homem que teve a sua vida salva, estava presente com ele aquela esposa que não ficou viúva, estava presente com ele aqueles filhinhos que não ficaram órfãos. Mas quem era o mais feliz de todos? São Maximiliano Kolbe, que evangelizou com a sua vida. E essa certeza, meus irmãos, de que Jesus está ali, o Papa Francisco, em uma das suas homilias, exatamente no dia que ele visita a cela de São Maximiliano Kolbe, ele sai citando todas as dores da humanidade, todos os sofrimentos, e pergunta: aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus? E ele responde: está ali, está ali. Quando a humanidade entender concretamente, porque os seus olhos viram, porque as suas mãos tocaram, porque fizeram essa experiência, a experiência que Frei Raniero Cantalamessa, o formador da Casa Pontifícia, formador dos últimos 3 papas, ele diz assim: o pobre é Jesus, que caminha incógnito pelo mundo, esperando que dos nossos olhos caiam as vendas e da nossa boca saia a exclamação: é o Senhor, é o Senhor. O mundo tem sede. O mundo tem sede desse Cristo. A grande resposta sobre aonde está Deus, para nós, enquanto obra Lumen, significa dizer: está ali. É o Emanuel, Deus conosco. E essa verdade, essa experiência, de uma forma simples, na simplicidade da sua experiência, silenciosamente, misteriosamente, vai conquistando o nosso coração. E vai gerando uma resposta de amor. E vai gerando uma oferta de amor. Então, nós precisamos, com esse Cristo, com o Emanuel, aprender a... Isso é muito importante. Existe aqui também uma comprovação científica sobre o que eu vou falar. Nós precisamos aprender a amar sem esperar nada em troca. E isso aqui é um direcionamento muito evidente e muito comum de profissionais para pessoas com depressão e com ansiedade. Nós precisamos aprender a amar sem esperar nada. Sem esperar nada. Talvez a ciência não entenda a profundidade do que isso significa. Nós já falamos no início. Essa experiência, ela gera neurotransmissores em nós, hormônios que atuam como neurotransmissores, que são importantíssimos, que exatamente a ausência desses neurotransmissores, eles são responsáveis, né, nesse desequilíbrio químico do nosso cérebro. Depois, a ciência diz que nós devemos entender que por detrás de quem fere existe uma pessoa ferida.
que por detrás de quem fere existe uma pessoa ferida. Esse também é um conselho, esse também é um direcionamento que muitos profissionais têm dado a pessoas com ansiedade e com depressão. E aqui nós trazendo para a experiência de Jesus abandonado, entendemos sobre o amor Hesed, o amor misericordioso. Porque a mesma sede que Jesus abandonado tem de se encarnar naqueles que mais sofrem, é a mesma sede que o ressuscitado tem de se encarnar espiritualmente nos miseráveis de Deus, naqueles que desejam Deus, precisam mais ainda de Deus. Então veja, quando eu encontro pessoas que não pensam como eu penso, pessoas que me machucam, pessoas que me traíram, eu preciso entender que por detrás de quem fere existe uma pessoa ferida. O meu olhar para com essa pessoa não deve ser um olhar comum como o da humanidade hoje, mas precisa ser esse olhar de Cristo, um olhar que vai além, um olhar que se sente atraído pela miséria humana, atraído pela miséria humana. Então, quando eu aprender a amar gratuitamente, sem esperar nada em troca, e quando eu entender que por detrás de quem fere existe uma pessoa ferida, eu vou estar vivendo direcionamentos muito concretos que hoje profissionais nos dão e que está intimamente ligado a esta vocação, a este carisma, a essa espiritualidade que Deus nos chama a viver enquanto obra lumen. É exatamente o perdoar, o não ruminar mágoas e ressentimentos. É exatamente o não sofrer antecipadamente, com tantas preocupações, com tantas ansiedades. É exatamente não se cobrar. É exatamente a confiança em Deus, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Significa o olhar que não passa, o olhar para as coisas que não passam, para que os nossos problemas sejam pequenos. O estresse, a violência, a insegurança, tudo se torna pequeno quando o nosso olhar está para o céu. Não ter medo, não ter medo. Veja, Adão e Eva, quando eles, no seu livre-arbítrio, eles resolvem pecar, qual o primeiro sentimento que eles têm? O medo. O medo. Eles têm medo de Deus. Então, muitas vezes, em muitos casos, o medo é uma consequência de um afastamento de Deus, sim. Não estamos de forma alguma generalizando. Mas como é importante, por exemplo, o sacramento da confissão dentro desse processo. Nós não podemos deixar de falar sobre isso. O se deixar ser amado por Deus, o se deixar ser perdoado por todas as culpas, todos os traumas, a reconciliação com o passado, das condenações. Vejam, quando aqueles amigos levam aquela pessoa paraplégica, jogam por de cima do telhado, como é importante nós termos amigos que nos levam até Deus. Mas o que acontece ali naquela casa? Jesus perdoa os pecados dele. Os teus pecados estão perdoados. Aí logo em seguida ele diz, vai, levanta da tua maca e anda. Primeiro ele perdoa os pecados. Como é importante o sacramento da confissão, cada vez com mais frequência. Foi Jesus que disse para os apóstolos, a quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem vós retiverdes, eles serão retidos. Então, que graça é essa reconciliação com o passado, essa reconciliação conosco, essa reconciliação com Deus. Quanto mais é um grande remédio, o sacramento da confissão. Depois, nós podemos, por exemplo, lembrar Elias no Antigo Testamento, quando ele diz, agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. Deus manda um anjo para Elias e diz, levanta-te e come. Ele não escuta, ele não quer. Ele quer ficar deitado, dormindo. Ele pede a morte, ele já não quer mais viver. Ele não quer comer, ele não quer se levantar. Mas Deus manda um anjo que insiste. Elias, levanta-te e come. Elias então levantou-se, comeu e bebeu.
e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites. Aqui nós podemos lembrar da Eucaristia também. Da Eucaristia também. Jesus Eucarístico está ali porque na Santa Missa, no sacrifício do altar, Jesus atualizou a sua paixão, o Cordeiro atualizou a sua paixão. Você sabia que 1 minuto depois que você recebe o corpo de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, ele já percorreu 100.000 quilômetros de veias, artérias e capilares do seu corpo. E ele já está no seu corpo inteiro. Ele já alcançou o seu corpo inteiro em 1 minuto. Muitas vezes é o tempo que você recebe a Eucaristia e volta para se sentar na sua cadeira. Você saber que o sangue de Cristo vai estar em todo o seu corpo, isso também é um remédio, né? Associado, claro, ao que nós dissemos aqui desde o início, né? Desde o início. Devemos procurar os profissionais, né? As suas instruções, as suas recomendações, os seus direcionamentos. Mas vamos associar, porque Deus age através dos médicos, Deus age através da medicina, né? Deus age através da ciência, Deus age através do medicamento, mas Deus também age através da sua graça direta, através de uma vida diferente, através de uma proposta diferente de vida, sobre um olhar novo, sobre uma visão nova, que vai canalizando todos os seus sentimentos e pensamentos da forma certa. Nossa Senhora Pietà, nós não podemos deixar de encerrar com ela, sempre nos colocarmos nos seus braços, as nossas feridas, os nossos medos, buscar a consagração pelo Tratado de São Luís Maria Grignion de Montfort ao coração imaculado de Nossa Senhora Pietà e deixar com que ela cuide desses medos, dessa ansiedade, dessas feridas e vá nos formando, nos lapidando no seu ventre, exatamente como ela fez com o seu Filho Jesus. Nós queremos, meus irmãos, agradecer porque você acompanhou esse material. Gostaríamos de pedir que você divulgue para aquelas pessoas que você acha que pode ajudar esse material, essa formação. Vamos propagar. É um assunto muito forte da atualidade que todos nós precisamos entender cada vez melhor para sempre conseguir aprender a lidar, a conduzir, a auxiliar tantas pessoas que nos procuram. Gostaríamos de fazer um convite para você que está assistindo esse vídeo, você que ainda não é um membro da Obra Lumen, você que talvez seja um membro Ser Feliz, um familiar de um membro, um amigo de um membro, conheça mais a nossa comunidade, participe da nossa comunidade. Nós temos vários grupos de oração para adolescentes, traga os seus filhos, para jovens, casais, adultos. Temos retiros de evangelização, muitos projetos sociais, centros sociais, casas de acolhimento, espalhadas em muitos lugares. Primeiramente, você pode conviver com aquelas pessoas que já saíram das ruas, que estão na escola de formação missionária hoje, que venceram tantas dificuldades na vida, que deram a volta por cima, que conseguiram realmente, com a graça de Deus, vencer tantas dificuldades, com outros irmãos que estão nas nossas casas de ressocialização, e depois, talvez, aos poucos, você vai lidando com os sofrimentos ali mais próximos, tá bom? Então nós temos um caminho sugerido, direcionado, uma caminhada muito bonita que você pode fazer conosco. Você vai ser muito amado, muito bem acolhido, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe todas as pessoas que assistiram, que estiveram conosco nessa partilha, nessa pequena formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.